Bom dia, sou Sueli, né? Fiz um canal, Tinguá das Matas, e ontem eu postei o meu primeiro vídeo. Então, hoje eu quero contar aqui para vocês a minha chegada na Umbanda. Então, como é história, né? Uma vida, então vai ter vários vídeos, a gente vai conversando, eu vou contando a minha chegada na Umbanda, então vamos lá. Quero ser autêntica nesse vídeo, quero fazer esse vídeo sem edição, sem cortes, né? Ser eu mesma. A minha chegada na Umbanda, né? Tudo começou, eu nasci com uma ancestralidade que veio do meu avô, né? Eu nasci na Bahia e já nasci com essa ancestralidade. E vim para o estado de São Paulo com 6 meses de idade. E passei a minha trajetória no interior de São Paulo. E o que aconteceu? Quando eu tinha meus 9 anos de idade, meus pais, né, mesmo eu sendo, né, de uma família católica, meus pais passaram para evangélicos, né? E aí foi onde tudo começou a desabrochar. Eu deveria ter meus 10 anos de idade. Foi quando na igreja comecei a passar muito mal, muito mal. E lá a gente sabe que os nossos guias, né, eles são tidos como nada mais, nada menos do que demônios, né? E até eu descobrir o que me afetava, o meu sofrimento, isso demorou, digo que demorou bastante. E aos 12 anos de idade, eu fui batizada na igreja, né? Desci as águas, fui batizada no Espírito Santo. Só que o que acontecia? Nunca eu era liberta. Não tinha libertação. Era esses espíritos que não saíam. E aí começou o meu sofrimento. Só que eu comecei a namorar, né? Foi onde eu conheci o meu esposo. Eu comecei a namorar com meus 14 anos de idade. Me casei com 16 anos e engravidei da minha filha, né? Que é a minha primogênita. E aí foi onde tudo piorou e muito. E quando eu me casei, eu fui morar com a minha sogra. E insistia em ir para a igreja. Foi quando, aos 7 meses e meio de gestação da minha filha, foi onde foi o ápice, né? Eu já com a barriga bem grande, porque 7 meses e meio a gente tá já bem gorda. E ali literalmente eu recebi a incorporação, né? E foi muito feio. Porque o que acontece? Na chegada dos nossos guardiões, que quem me acompanhou sempre foi meus guardiões, eles não querem estar ali, porque eles estão ofendendo, xingando, e não é isso. Aí foi aquela quebradeira, eu fui muito machucada, meu esposo me tirou da igreja, me levou. Se é demônio, não vão tirar, porque não saiu até hoje, não vai sair. Fato, fui embora, tal, não fui mais para a igreja. Foi onde a minha sogra e eu comecei a passar muito mal, muito mal, muito mal. Minha sogra me levou para conhecer a espiritualidade. Foi quando eu conheci, né, que eu fui para Umbanda. Cheguei na Umbanda, onde eu conheci, né, tive a honra de conhecer o meu pai de santo na Umbanda, em que foi meu pai de santo até o dia do desencarne dele. Então, na minha trajetória de 38 anos de Umbanda, eu tive somente um pai de santo na Umbanda. E ele desencarnou e não tive outro. E aí eu cheguei até ele, né? Porque eu fui levada até ele. E muito mal, eu tinha dores de cabeça terríveis, eu já estava desmaiando, eu já não comia, no final de uma gestação. Então estava complicando-se muito, porque eu não poderia entrar para a roda
porque eu já estava no final de uma gestação. Então deixei a minha filha nascer, ali eu já fui sendo zelada, né? Cuidada pelo meu zelador, aí onde eu fui tomando os banhos, onde ele foi cuidando, onde ele já viu que eu era filha de Inhansã, né? Porque aí eu estava ainda na Umbanda, então eu era de Inhansã. E aí, quando minha filha nasceu, eu esperei, eu fui cuidando, entrei para a roda. Há 40 anos atrás, né? A gira era muito diferente de hoje, né? Muito diferente. A gente rodava muito, a gente buscava muito, a incorporação era mais difícil. E aí eu tive, né, a felicidade de encontrar o meu zelador. Né? Meu zelador, ele foi meu zelador, meu pai, meu amigo, né, aonde me deu toda a direção, né, onde eu tive toda a direção. Ali eu me desenvolvi, né, na Umbanda, que era Umbanda com Quimbanda. Ali eu desenvolvi, né, 2 anos se passaram e eu cheguei nas minhas incorporações, no meu desenvolvimento. Aí eu tive toda a minha história, aonde teve curas maravilhosas, aonde, né, os meus guias têm um legado de cura muito grande, né? Esse caboclo que eu cito para vocês, que hoje ele é um cacique, né? Tinguá das Matas, ele é o ar que eu respiro, ele é a minha vida, porque ele me levou, ele me conduziu, ele é a minha história. Então é uma trajetória, né, de desenvolvimento, de cura, fui, né, deitei sou mãe pequena da Umbanda, depois me tornei mãe, né? Então é uma história muito bonita. E aqui o que eu coloco para vocês, o que eu quero chegar com esse vídeo para vocês, que muitas pessoas estão sofrendo o que eu sofri, o que eu vivi, o que eu passei. Até a gente saber que nós temos uma ancestralidade, que nós nascemos com um dom divino, que Oxalá nos concedeu ainda no ventre de nossa mãe, não é? Nós nascemos assim, e onde eu fui, né, acolhida no meu nascimento, pelo Tinguá das Matas. Então, você pode estar passando por isso. E nisso eu tive uma depressão muito grande, porque você lidar com o que se diz é demônio. Até você colocar na nossa mente, na nossa alma, no coração, que nós não temos demônios, mas nós temos guias e divindades. Então, aí já te levou para uma depressão forte, aonde você não sabe lidar com isso, você rodando, girando para receber os seus guias. Então, é muitas informações, até o momento que você pega e você fala, não, esse dom, ele é de Deus, porque ele está melhorando, ele está me fazendo bem, eu estou saindo dessas situações. E eu comecei a cuidar de pessoas que justamente estavam passando pelo que eu havia passado. E aí você vai olhando, você vai recebendo seus guias e você vai vendo o trabalhar, o mover das águas, o mover da fé. Você vai ver caboclo trabalhar, você vai ver preto velho trabalhar, né? O meu pai Francisco de Angola, né? Que é a paixão da minha vida. Então você vai vendo, né? Cosme trabalhar. E aí você vai vendo que aquilo é muito do bem,
que a sua felicidade começa a ser plena. E você vai vendo as coisas acontecerem na sua vida espiritual. Agora eu vou terminar esse vídeo para que ele não fique muito longo, né? E a gente vai conversando e eu vou contando para vocês, né, a minha trajetória. A vocês, né, uma boa tarde.